Agora eu vejo o André. Como é que tá, Pra meu me caro? acomodar aqui, eu cheguei no hotel agora, então estava me acomodando aqui. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Hoje é quarta, 16 de julho, 7 horas da noite, e a gente está começando aqui mais uma gravação de uma live aqui do BMS, para a gente falar mais uma live aqui da BMA, da Brasil Music Arts, sobre o projeto de setorial que a gente tem junto com a Apex Brasil, o Music from Brazil. Olha lá, DJ Man, Juliana entraram, sejam bem-vindos. Como é que tá? Tudo bem? Estamos começando agora. Então tava dando as boas-vindas aqui para todo mundo, boa noite para todo mundo. Obrigado por terem colado aí. Sei que a agenda de todo mundo é super corrida, né? E a gente está aqui para fazer mais uma live da BMA, para falar sobre o BMS, essa parceria que a gente faz no projeto setorial Music from Brazil, junto com a Apex. E hoje é uma live muito simples, assim, a gente está mais aquecendo aqui e dando uma reaproximada aqui de todo mundo, porque a gente está uns meses aí sem ter muitas atividades, então também a gente faz tempo que a gente não fala sobre o BMS, então a gente vai começar a falar algumas coisas aqui. Então, mais uma vez, valeu a presença de todo mundo. Eu vou compartilhar aqui, hoje não tem um PowerPoint, mas eu tenho aqui alguma coisa para me guiar um pouquinho nesse início, nessa apresentação do que vai ser o BMS esse ano. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês me dão uma luz se está chegando a tela aí para vocês, rapidinho. Chegou aí? Pelo visto chegou. André, o DJ, o Mano tá falando que também. Tá bom, então eu vou aqui para o PDF que eu tenho. Então, pessoal, a gente vai fazer o Brasil Music Summit mais uma vez. Para a gente é uma baita alegria sempre que a gente faz o BMS. Ele foi um projeto que surgiu lá em 2017, quando o Leandro estava aqui em frente o Brasil Music Exchange, que era o projeto setorial da Apex na época. Ele nasceu com o intuito de ser um evento para acontecer a cada 2 anos. Então, aconteceu em 2017, aconteceu em 2019, o evento estava crescendo bastante. Em 2019 mesmo decidiu-se que ia fazer a cada ano mesmo, então seria um evento anual. E em 2020 acabou acontecendo a pandemia. Então, a gente teve uma versão online em 2021 e teve outra versão agora em 2024, se eu não me engano também. Então, só para apresentar aqui o BMS, mais uma vez, em parceria com a Apex, nos dias 10 e 11 aqui em São Paulo, 10 e 11 de setembro. Então, aqui, mais ou menos, o que eu falei, aqui só não está incluído a versão online que a gente fez durante a pandemia, mas a gente basicamente fez essas 2 primeiras edições junto com a Apex, nesse projeto que a gente tem. Desculpa, de 2018 não teve, né? 2017 e 2019, a gente fez essa primeira aqui. 2020 chegou a pandemia, 2021 a gente fez online, 2024 a gente fez com o PROAC, no edital que a gente passou aqui, mas ainda de uma forma bem reduzida do que costuma ser. Então esse vai ser o primeiro ano aí, depois de 2019, que a gente vai fazer o BMS com força total aí, com bastante convidado, com bastante gente participando, com um lugar bem grande para a gente fazer, com central de novo inteiro para a gente fazer. Então, só recapitulando um pouco com vocês aqui isso. O BMS, para quem não conhece, imagino que a maioria das pessoas que estão aqui conheçam, mas para quem nunca veio, ele é uma feira de música bem parecida em certos aspectos com as feiras que tem por aí, que a gente vai frequentando, só que ele não tem um espaço para stand, como costuma ter uma Womex, como costuma ter uma Jazz Ahead, como costumam ter outras feiras, que nem a APAP. Mas a gente promove bastante evento de networking, então a gente promove bastante palestra, a gente promove workshop também, coquetel de relacionamento, showcase, e eu acho que o que acaba sendo um grande diferencial do BMS para as outras feiras que a gente acaba vendo por aí,
é que desde o início, e é uma coisa que a gente está tentando, que a gente vai manter no DNA do BMS, é trabalhar não só com música ao vivo, mas trabalhar também com a música gravada, com sync, com música para audiovisual. Então, a gente traz bastante convidado toda vez que a gente faz um Brasil Music Summit aqui. E dessa vez a gente não vai trazer só convidado de live music, a gente vai trazer também pessoas que trabalham com sync, que trabalham com música para audiovisual, que trabalham com música gravada. Isso é muito bom porque a gente tem um histórico de participação nas feiras muito bom, assim, de brasileiros tocando por lá e isso rendendo exportação de música, isso rendendo muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, não tem muito registro de pessoas que conseguem fazer também o outro lado, que é trabalhar mais com a música para música gravada, música para audiovisual. Então, no próprio histórico do BMS, em 2017 e 2019, a gente teve uma série de music supervisors aqui, uma série de pessoas que trabalham também com esse lado da música, que acabaram fazendo um monte de sincronização, um monte de atividade com bandas aqui, né? Então, o Emicida, eu não vou saber precisar o ano direitinho, mas por causa do BMS 2017, ele teve a música sincronizada no FIFA, né, o jogo de videogame. O Bulgarins também, aí eu não lembro se foi 2017 ou 2019, mas eles tiveram uma música sincronizada num filme, que era de um jeito curioso, inclusive, assim, porque o Emicida, ele teve a música dele colocada ali no jogo e ponto final. O Bulgarins teve a música dele colocada num filme, mas numa situação que uma mulher estava escutando assim, o celular, assim, passando roupa. Aí a pessoa chega e pergunta, que música é essa? Ele fala, isso daqui é uma banda do Brasil, o Bulgarins, né? Então existem vários tipos de maneiras de você fazer, você trabalhar com sync, trabalhar com esse tipo de música, e o histórico que a gente tem é muito bom, porque os music supervisors vinham para cá e falavam, olha, cara, a gente tem uma demanda gigantesca por sincronização de música, por pegar catálogo de pessoas, etc. Mas a gente conhece muito pouco da música aí do Brasil, né? Então, para a gente está sendo muito bom vir aqui. Então, eles vinham e realmente compravam, né? Os compradores já tem uma tradição maior deles virem aqui, não só para o BMS, mas para Sim, para outras, para o Porto Musical, e serem eventuais compradores de música brasileira também, mas desde que os Music Supervisors começaram a vir também no BMS, eles começaram a comprar todas as vezes que eles vieram, né? Então, em 2019 também, acabei de lembrar que veio um cara, que eu esqueci o nome dele, mas ele era da BT Sports, lá da Inglaterra, e ele fechou com o Oroyá, que fez showcase no BMS em 2019, para fazer a vinheta da Champions League. Então o Oroyá foi lá e fez uma vinheta, fez um trabalho bem grande, assim, ficou em contato com a BT Sports e fez uma vinheta para a Champions League que passou em sei lá quantos países, né, que teve um alcance bizarro, assim. Então, isso é uma característica muito legal do BMS, a gente trabalhar também com todos os pilares da música, não só a música ao vivo, mas também com música para estúdio, música para audiovisual, música para sincronização, né? Então, só isso para explicar um pouquinho do DNA aqui do BMS. O BMS vai ser novamente na Central 1926, lá no centro de São Paulo. A gente ficou muito feliz que foi que foi a proposta ganhadora da cotação que a gente fez aqui. O espaço, a maioria de vocês já devem conhecer, né? O Central 1926. Para quem talvez não conheça, que não mora aqui em São Paulo, é a antiga Red Bull Station. A Red Bull comprou esse imóvel, fez uma baita de uma reforma, e durante muito tempo teve uma base lá, com baita de um estúdio e com baita de um espaço para fazer os eventos deles, né? E ficou lá durante alguns anos. Depois a Red Bull saiu e alugou o imóvel, e o imóvel hoje em dia funciona como um centro cultural.
é um imóvel, é um lugar muito bacana, porque o que a gente pode contar aqui para a estrutura do BMS é a estrutura completa, o espaço completo da central. Então, embaixo, a gente vai ter... Eu não vou ter fotos aqui do central, mas mais para frente isso vai ser mostrado. Mas, para quem já conhece, né? E para quem não conhece também, embaixo a gente tem um ambiente maior, onde fica um palco principal. Na parte de cima, a gente vai ter um ambiente um pouco menor, que fica o outro palco, o secundário, para formações menores. Nesses dois lugares acontecem palestras e workshops, enquanto não acontecem shows. Lá em cima, e aqui dá para ver, bem em cima aqui do prédio, tem essa cobertura que eles colocaram lá, e tem o rooftop também, que geralmente fica um DJ, que geralmente tem coisas para comer, geralmente tem coisas para beber lá em cima, é tipo de um lounge. Assim, São Paulo já chegou a colocar shows ali também, não vai ser o nosso caso. A gente vai fazer uma ocupação de algumas salas que tem também no segundo andar, perto do outro palco, para palestras com menor demanda, que necessitam, palestras que comportam menos gente, né? Então a gente vai ter uma vasta gama de atividades acontecendo simultaneamente aí. E a novidade esse ano é que a gente também vai ter o estúdio. Ano passado, em 2024, no começo de 2024, quando a gente fez o BMS, a gente não usou o estúdio. A gente usou bem menos, a gente usou o espaço todo, mas bem menos do que a gente vai usar agora. E dessa vez a gente vai usar o estúdio para atividades e palestras e workshops que também tenham a ver com o tema aí de música gravada, né? Então, isso é bem legal, o espaço é bem legal. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, voltando um pouquinho. O BMS esse ano vai ser uma edição especial, que vai ter uma parceria com a França. Então aqui, ó, tá falando sobre essa parceria internacional, né? Então a gente vai ter o apoio do Instituto Français, SCAC, o Babel Music XP, que é uma feira que tem lá em Marseille, que acontece em março, e outros parceiros estratégicos, o Centre National de la Musique, enfim, o Scooby, que está costurando mais essa parceria, ele sabe dizer melhor para mim. Mas vai ter essa parceria, o local vai ser esse também. Os franceses gostam, eles conhecem também o local, então ficaram felizes com a concretização do Central como espaço do BMS, e também vão ter bandas francesas no line-up desse ano, porque também foi aberto um edital lá para artistas franceses. Então, seguindo aqui, estou falando aqui, pessoal, e se quiserem levantar a mão aí, perguntar alguma coisa, é só dizer. Entrou mais gente aqui, eu não sei quem está exatamente, deixa eu ver. Badia, grande Badia, o Evandro, Isabela, Juliano, Marcelo, Gravadora Galeão, todos bem-vindos aí. Vou continuar aqui. Bom, como vocês viram, devem ter visto, a BMA, junto com a Groover, abriu um edital para tocar de showcase no BMS. E os artistas que ganharam do Brasil foram esses daqui, que estão do lado esquerdo, como vocês podem ver. Marcelo Genesi, Marisol, Sofia Freire, Mental Abstrato, Sandália de Prata, Gabi Farias, Mocofaia, Luiz Chames. Ficou um line-up bem diversificado, a gente ficou bem feliz. E aqui da França vão ter 4 bandas, se eu não me engano. Aí, se eu tiver errado, você pode me corrigir aí, viu, Nairon? Só falta confirmar um, por isso que só tá 3. Então, falta confirmar uma banda também. Então, aqui, o line-up do BMS, a gente já tem ele quase pronto. Falta só a confirmação dessa banda francesa. Então, é isso. São esses artistas para os 2 dias, nos 2 palcos divididos, e os shows vão sempre começar ao redor das 6 horas, quando acabarem as palestras. Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui.
Dreamland Não, Digital levantou a mão. Acho que a Vida quer sou falar? eu, Daniel. É que a gente tem algumas perguntas lá no Instagram também, porque mais cedo a gente divulgou uma caixinha de pergunta nos stories para as pessoas mandarem perguntas se tiverem dúvidas, né? Então, vocês também, se quiserem acompanhar o perfil do Brasil Music Summit no Instagram, acho que é uma boa. A gente está divulgando tudo por lá. E já que você está na data dos showcases, acho que é legal você falar as datas também, porque as pessoas perguntaram isso, que dia que vai ser os showcases, se são nos 2 dias, se é um dia só, então acho que é bom a gente tirar essas dúvidas. Tá, perfeito. Então vamos falar sobre o formato. O BMS ele vai acontecer no dia 10 e no dia 11, não mais do que isso. Então todas as atividades vão acontecer nesses 2 dias. Como é que funciona? Eu ia falar que geralmente funciona assim, mas nem tanto. Tem muitas feiras que tem showcase à tarde, e cada uma faz o seu formato que achar melhor. Mas no BMS, como a gente costuma fazer? A gente costuma começar entre 10 e 11 da manhã, com atividades de palestras e workshops. Existe uma pausa para comer, né, para almoço. A gente volta com palestras e workshops e no final da tarde as palestras param e começam os showcases. E os showcases vão alternando entre um palco e outro. Eles são na sequência. Eles não duram muito tempo. Quando você compra para ver um show normal de uma banda, pelo menos a gente deve estar falando aí de 1 hora, né, de show. Os showcases funcionam diferente, isso varia muito de feira para feira, mas os nossos provavelmente devem ser de 30 a 40 minutos. Eu estou falando provavelmente porque eu estou tentando lembrar aqui de cabeça e eu acredito que ainda não esteja completamente fechado isso também. Mas eu acredito que serão de 30 minutos e eles vão acontecendo logo depois das atividades das palestras, alternando. Então, acabou a última palestra, deve ter um tempinho de respiro para o pessoal pegar alguma coisa para beliscar, para beber, para ir no banheiro, e depois começa o showcase. Enquanto um show está fazendo num palco, o outro já está preparando no palco de cima, então acabou um palco, a gente tem questão de minutos até começar o outro showcase em cima, né? Porque é muita gente tocando, e a gente já passou o dia inteiro fazendo palestra e workshop, então é um ritmo de atividade cansativo, então tem que ser muito dinâmico. Então a gente acaba as coisas, já começa, acaba uma atividade de palestra, de workshop, já começa a atividade de showcase, e esses showcases não enrolam entre um e outro, senão a gente vai sair de lá só, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã, e no dia seguinte tem que estar lá cedo. Então o formato vai ser exatamente esse, a gente faz o dia de palestras, vai chegar uma hora que as palestras vão parar, que vai ser mais próximo do final da tarde, a gente vai ter um respirozinho para começar os showcases, e os showcases vão acontecendo até acabar o evento e a gente dormir para o dia seguinte, tá? Não vai demorar muito, pessoal, para essa programação sair oficialmente aí para vocês, tá? A gente está o quê? Mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses do evento. Eu chuto que daqui a algumas semanas, umas 2 semanas, a gente já vai ter definido todos os convidados e todas as grades de showcases e também das palestras, tá? Tem mais alguma dúvida em relação a isso, Vida? Não, só isso. Obrigada, Daniel. Acho que foi de interesse para todo mundo. Tá bom. Então deixa eu continuar aqui. Bom, e então assim, como vocês sabem, como eu falei, a gente tem muitos convidados no BMS. A gente tem muitos convidados brasileiros e a gente tem muitos convidados do exterior também. A atividade principal que o BMS, às vezes pode aparecer até que são as palestras ou são showcases, mas as atividades principais, a atividade principal do BMS, ela se dá principalmente no networking, nas atividades de networking e principalmente nas rodadas de negócios, né? As rodadas de negócios acontecem com os convidados que a gente chama internacionais, com alguns convidados brasileiros também, se a gente considera que é o caso aqui. Enfim, é sempre é uma coisa que demora um tempo para a gente convidar as pessoas, elas confirmarem, porque envolve uma viagem internacional delas
às vezes de muito longe para cá. Então, hoje, eu não vou ficar falando de quem tem confirmado internacional. Eu vou dar um pequeno spoiler que vocês já conseguem ver aqui nesse slide, mas vou falar mais um pouco dos brasileiros que vêm. Mas, muito em breve, a gente deve fazer uma segunda live para anunciar também quais são os compradores internacionais que vão vir, né? A gente está prevendo aí pelo menos uns 10, sem contar os artistas, os managers e produtores que estão vindo com os artistas que vêm para tocar. Mas isso pode mudar também um pouco para menos ou pode mudar para mais, dependendo da adesão de participação das pessoas. As rodadas de negócios são exclusivas para quem é um participante do Music from Brazil, aqui da BMA com a Apex. E essas rodadas de negócios também vão acontecer nos dias 10 e nos dias 11, em horário a ser divulgado. Elas não tomam muito tempo, porque, só para vocês terem noção, rodadas de negócio costumam ser chamadas de speed meetings, porque são a questão de você sentar e muito rapidamente falar com as pessoas, para você falar somente o que tem que ser falado, porque, enfim, está todo mundo querendo otimizar tempo. E as pessoas falam muito uma com as outras, então fica muito cansativo você fazer 2 horas de speed meeting. Geralmente ela dura 1 hora a 1h10, 1h15. Então, durante esse período que a gente tem, de manhã até a noite, 1 hora, 1h15 vão ser destinadas a essas rodadas de negócio, que serão confirmadas muito em breve também, assim que a gente tiver o nome de todos os compradores. Agora, já dando um spoiler aqui, a gente tem esses nomes convidados e confirmados aqui para o BMS, que vão vir aqui para fazer networking com todo mundo que participar e também para fazer palestras e workshops. Então, passando rapidamente aqui, vocês já podem ler, mas tem o Léo Feijó, da Escola de Música e Negócios, o Rico Manzano e o Mário de Poi, que são do Guild of Music Supervisors, Renan Vital, da Smart Rights, Marcos Souza, da Musa Imagem, Luciana Percorrer, da Trends, o José Mauro, do CCSP, o Pena Schmidt, o Patrice, que é lá do Consulado da França, a Eloy Aidar, da Boa Música, a Dani Ribas, da Abramos, Guta, da MCT, Maurício, da Trattori, e mais um monte de outras pessoas da Trattori também, o Fábio Cisnik, do CQS Advogados, Maurício, da YB Music, Eulícia, da Funarte, a Micaela, do Coma, a Melina, do Porto Musical, o Felipe, da ABMI e Geraldinho Magalhães, também da BMA. Então, assim, gente, a vida tá corrida para todo mundo. Porra, eu que te diga, tem muita coisa para fazer, eu sei como tá difícil, mas vamos reservar aí dia 10, dia 11, o dia inteiro para estar lá no BMS. Só essas pessoas que vêm aqui do Brasil, cara, assim, juntar essas pessoas desses estados no mesmo lugar por muitas horas, por dias, é muito difícil acontecer isso daí. Então, imploro para vocês, vamos aí fazer um esforço para estar lá, porque só essas pessoas aqui do Brasil já é um baita do network, né? E é super importante a gente se conectar internamente aqui. Então, todas essas pessoas é simplesmente impossível de eu parar e de falar cada uma delas aqui, né? Sobre o que faz cada empresa, mas vocês podem tirar esse print aí dessa tela e ir pesquisando com calma aí. É coisa quentíssima, é coisa muito boa. Não tô com a grade das palestras aqui, mas só pode sair coisa muito boa dessas pessoas aí. Então vai ser muito legal. Eu vou dar uma palhinha não, um spoilerzinho. Pessoal do exterior que está vindo. Já vem o Patrice, do Consulado da França, que a gente está vendo aqui, mas vem também o Thomas Bouet, do Quest TV. Eu gosto muito do Quest TV, que é quase um serviço de Netflix da música, assim, né? Eles começaram bastante com coisas de jazz, mas hoje em dia tem uma coisa diversificada muito boa. É um serviço de streaming que foi fundado e gerido por um tempo pelo Quincy Jones, né? Pela equipe do Quincy Jones, e já há um tempo eles estão aí no mercado. É muito legal, pessoal, muito bacana. Eu gosto bastante. E eu fico bem empolgado também, porque a gente vai ter... Agora, eu não sei se quem conhece esse pessoal é o Flávio, né? Eu conheço outras pessoas lá do Japão, mas
acho que é a Miharu Matsuhashi e mais alguém do Fruit Festival, lá do Japão, que vão vir para cá. É a primeira vez que a gente vai ter uma presença... É teu festival, Marcelão. Mas é a primeira vez que a gente vai ter... Em 2021, a gente teve a presença da Cecília, lá da Coreia do Sul também, que veio aqui. Mas é a primeira vez que a gente vai ter a presença lá da Ásia, né? Então, o pessoal do Fruit Festival é lá do Japão. E é um festival que tem bucado música brasileira pra caramba lá. De cabeça, eu lembro que eles bucaram Hermeto Pascoal, Bala Desejo, Meta Metá. Realmente gostam de música brasileira e realmente tem contatos bons lá, né? Então, eu não conheço eles ainda, mas o Flávio conhece bem. Mas eu estou bem empolgado que a gente está dando esses passos assim de dar uma descentralizada na Europa, Estados Unidos, que beleza, são Canadá, que são mercados incríveis, gigantescos, né? Mas é muito bom dar uma variada e, cara, assim, a Ásia vem há um tempo já cada vez mais se destacando em tudo, né? E na cultura não está sendo diferente. Então, cada vez mais a gente está vendo festivais lá, cada vez mais a gente está vendo feiras, iniciativas que fazem acontecer a coisa para aquele lado do mundo lá. Então, dei aqui um spoilerzinho também, mas tem bem mais gente para vir, viu, pessoal? Esse ano é o ano do Brasil na França, a gente está fazendo uma parceria, uma edição especial com os franceses, então esperem bastante compradores e music supervisors, pessoal lá da França, que é um mercado gigantesco, e gente de outros lugares também, de América do Sul, Canadá, Estados Unidos, outros lugares da Europa, que a coisa vai ser quente. Por fim, esses são os preços da participação no BMS. Para quem já está na BMA, agora o Nairo vai ter que me ajudar aqui, porque, cara, são tantos preços, tantas feiras, que eu já estou um pouco perdido. Isso daqui já é o preço com desconto para as pessoas? Como é que é, Nairo? Você sabe? Não, ainda pode aplicar, quem está no associado pode aplicar o desconto, ou pode comprar também usando o cashback dos pontos. Ah, tá. Então esse é o preço para quem compraria só para ir no coisa sem ser associado da BMA, sem participar do Exatamente. projeto tutorial. Então, pessoal, esse é o preço é o preço cru, assim, para você ir. Você paga R$250 nos 2 dias, ou paga 150 para ir em um dia só. Na minha opinião, tá moleza, tá super barato comparado a qualquer feira do mundo que você possa ver aí. E ainda, se você for associado da BMA, se você participar aqui do nosso projeto setorial, você tem 40% de desconto? Você sabe? Exatamente. Você tem 40% de desconto. Antes que me perguntem, não sei se todos aqui são associados da BMA. Associados da BMA, eu digo, são participantes do nosso projeto setorial, que é o Music from Brazil. Os participantes do Music from Brazil pagam R$1.500 de anuidade. E isso dá o direito a eles, durante o ano, usufruírem de uma série de benefícios que esse pacote, que esse nosso projeto traz. Então, se vocês forem no Instagram, no nosso Instagram, vocês vão achar lá a programação do que a gente faz no ano. Então, vocês vão ver que tem evento praticamente todo mês. Então, janeiro vai ter Nova York, na PAP, no Interjazz. Fevereiro teve assim, março teve South by Southwest e Babel. Abril teve Jazz Ahead. Junho teve Circularte. Setembro vai ter Alma Amazônia, BMS. Outubro vai ter o Mamá, vai ter o Omex e tá bom, né? Além de outras coisas que a gente faz aqui. Então, assim, todas essas feiras que vocês podem ir como uma empresa, vocês têm, para começar, um desconto grande para participar delas. Então, assim, qualquer feira que a BMA está participando, você vai pegar uma credencial. Então, vamos pegar aí uma South by Southwest, que é uma credencial mega cara. Então, você vai lá, eu quero uma credencial Platinum na South by Southwest, que
A última, sei lá, agora deve estar uns $1.600 e chegar lá na hora vai estar uns 2.200, sem taxas, né? Então você já de cara vai ter 40% de desconto, muito provavelmente, às vezes em algumas situações até 50% de desconto, para comprar uma credencial. Fora isso, você vai ter acesso a toda a estrutura que a gente faz nessas feiras. Então, quando é um lugar que é para ter stand, a gente coloca um stand, coloca todo o mobiliário do stand, coloca catálogo promocional impresso, recepcionista bilíngue para ficar lá recebendo e entregando material para quem precisa para entregar, organiza as rodadas de negócio, disponibiliza intérprete, né, tradutor também para quem precisa. Então, toda essa estrutura que a BMA faz, sei lá, coquetel de relacionamento, as pessoas que estão participando do projeto setorial também têm acesso, né? E quando você paga R$1.500 para fazer essa anuidade, você dá esses R$1.500, eles viram pontos, que nada mais é que um cashback. Ou seja, você pode usar, você pagou R$1.500, agora você tem 1.500 pontos, aí você quer ir no BMS, por exemplo, aí você quer comprar 3 credenciais para ir no BMS nos 2 dias. Então você vai pagar 250 vezes 3, você vai pagar 750 pontos, e ainda vão sobrar 750 pontos para você. Você pode, sei lá, ver ali e ir na Womex, ou ir no Amar, e gastar ali, entendeu? Então, no final das contas, não é nenhum dinheiro que é perdido, na verdade, no final das contas, é um dinheiro que é investido, e ainda te dá direito a você ter um cashback. Mais ou menos, é assim que funciona a BMA, falando de um ponto de vista bem macro, assim. Algumas pessoas aqui já conhecem. Então, o preço do BMS é esse. Quem paga esse preço tem direito a ir lá, ver as palestras, fazer os workshops e assistir os showcases, mas não tem como participar das rodadas de negócio. E também não teria como fazer showcase, no caso, assim, todo mundo que está fazendo showcase está se tornando um membro aqui da BMA, um participante do projeto setorial. E é basicamente isso. E aí, quando essa anuidade vence, se renova ela, porque o nosso projeto é sempre a cada 2 anos, que ele é renovado, então, geralmente, as pessoas, no começo deles, se associam, e aí, passam um ano, se associam de novo para repetir, ou fazer feiras novas e fazer eventos novos. É basicamente isso, pessoal. Falei aqui durante uns belos 35 minutos, mais ou menos. Quero deixar aberto também aqui, para saber se vocês têm... Aqui a apresentação acabou. Quero saber se vocês têm alguma dúvida que eu possa tirar também. A BMA existe, para quem não conhece, desde 2001 ou 2002, acho. O primeiro projeto setorial dela foi em 2002, com a PEX, para fazer MIDEM, somente o MIDEM. E durante 20 anos, ela seguiu com esse apoio, renovando e crescendo. E aí, em 2020, vocês sabem o que aconteceu, entrou a pandemia, junto com o governo Bolsonaro, e não estou aqui para discutir política, mas foi um fato que o governo Bolsonaro cortou todos os projetos setoriais, não, todos os projetos de economia criativa na época, ele cortou, e a gente está agora, depois de 4 anos e meio, de volta com esse projeto, depois de um tempo sem realizá-lo, e com uma série de ações novas. Então, assim, tem coisas muito conhecidas que a gente faz aqui, como a própria Womex, como o próprio BMS, que já é conhecido, mas eu chamo vocês também para conhecerem coisas novas, como o Reperban, que a gente vai fazer em setembro, como o Mamá, que fica menos de uma semana antes da Womex, que a gente vai fazer também. E qualquer dúvida também, vocês podem me chamar no privado, que eu estou à disposição para compartilhar um pouco aí sobre as feiras que a gente tem, sobre as ações que a gente faz, e principalmente as novas, porque das novas que a gente está fazendo, só falta eu mesmo ir no Reperban, que vai ser em setembro agora, mas eu já estou bem inteirado, então qualquer dúvida é só me chamarem. No mais, eu estou aqui se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Só queria pontuar também que no nosso grupo do WhatsApp, na bio do grupo, clicando ali na foto do grupo, vocês conseguem ver a agenda completa com o link de cada feira do ano. Deixa eu beber uma água aqui. Desculpa, Nairo, eu estava lendo a questão do Rui aqui, logo quando você falou que tem um link que tem um post que tem todos os links, é isso?
Só explicando para o grupo, mas eu acho que o DJ Man quer falar alguma coisa. Tá, primeiro aqui, o Rui. Legal, Daniel, valeu pela explicação geral aí. Sobre os artistas selecionados, qual a previsão em que vocês vão entrar em contato para alinhar data, etc? Olha, a Pamela também veio cobrar isso hoje, porque ela teve uma artista selecionada. E, assim, não vou falar, tipo, amanhã, mas, assim, o quanto antes, Rui, e o quanto antes eu pretendo que essa semana a gente tenha sido resolvido. Então, até sexta, pelo menos a data, né, para já poder programar. Eu espero que a gente tenha até o final dessa semana. E aí as questões técnicas, muito provavelmente a partir da próxima semana a gente começa a entrar para alinhar. Acho que o mais urgente agora é fechar as datas, né? Porque aí a questão técnica a gente está em um tempo bom para fazer ainda. Pode falar, meu querido. Salve, salve, rapaziada. Não, só para botar uma pilha aí para quem está chegando agora, quem não participou ainda. Vou ver se eu consigo participar, organizando a próxima turnê. Mas só para dizer que eu já fiz showcase, sempre tem um retorno bacana, além do networking. Muitas vezes a pessoa foi só uma vez numa feira e achar, não tive aquele resultado esperado. Acho que para deixar essa pilha aí de que vale a pena participar sempre, porque você vai desenvolvendo uma relação com as pessoas, né, que frequentam as feiras, seja que você vá só no Brasil, ou seja que você vá rodar as feiras mundo afora com a BMA. E especificamente sobre a França, a última deixar também aqui um testemunho, que a última vez que eu vi a BMA fazendo um trabalho com a França foi por volta de 2015, e aí a gente foi, o Daniel, o Bexiga 70 foi também, nem lembro se o Daniel já estava na BMA até, mas foi uma galera do Brasil, saca? Os franceses vieram, conheceram a nossa música, foi uma galera, Tulipa Ruiz, eu, Bexiga, Criolo, e assim, uma super divulgação maneira demais também, um super acolhimento, cachês muito bons, então vale muito a pena, bota essa pilha aí para quem está chegando agora, ou quem foi poucas vezes ainda, para se envolver mais, se não me verem é porque eu não pude ir por estar tocando, ou estar com algum compromisso, mas eu também vou tentar ir, mas é isso, só para parabenizar e botar essa pilha aí. É família, sacou, galera? A gente está sempre se encontrando e se fortalecendo, então é importante estar junto. Às vezes é um investimento que faz diferença, mas quando volta em euro, volta melhor, vale a pena. Pois é, eu encontro o Man mais fora do Brasil do que no Brasil, para vocês verem assim. Então, exatamente. Pode dizer que estamos sempre nessas feiras aí, né? Então exatamente. É isso mesmo. Quanto mais que é baratíssimo, né? Com relação a fazer um investimento para ir para a Finlândia, na Womex, de repente você já faz um aquecimento aqui, enfim, vale a pena. Eu boto pilha. Quanto a isso, também sempre botei uma pilha nas pessoas, dúvida zero, no sentido de você vai para o Womex na Finlândia, por exemplo, você pode, se você vacilar, você de fato tem um desempenho pior do que num BMS aqui, onde você já vai ter uns 10, 15 convidados lá de fora que já vieram para fazer isso, sabe? Na Womex você chega lá, se você não tem a BMA, o stand e a rodada de negócios, coisas, você é uma barata tonta, fica lá, assim, é super difícil você conseguir. Eu falo isso por experiência própria, porque a primeira vez que eu fui em 2011 foi exatamente assim, foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa com uma credencial na mão, dependendo da boa vontade da Melina e do Paulo André, assim, e do Scooby, sabe, de me apresentarem umas pessoas, assim. Então, você ter R$ 250 para poder frequentar 2 dias do festival. Pô, galera, isso aí para tu conhecer o Daniel tá valendo muito, para tu fazer um network com o Daniel. Daniel apresenta geral para todo mundo também, tem vários que estão nessa. Qualquer credencial que você for comprar não vai sair menos de 250 euros, entendeu? Então, assim, a gente tá falando de uma coisa 6 vezes mais cara. Essa parada do Japão parece ser bem maneira também, né? É um festival que... Cara, o Japão, assim, tem um histórico já com música brasileira, né? Eu tô indo agora também em agosto com o Bexiga 70 para a Coreia e para o Japão. Maneiro. Não por essas pessoas, mas assim, existem diversas iniciativas e festivais assim que vira e mexe estão garimpando, não é um, não, são vários artistas brasileiros, cara, assim, vários mesmo, assim. Então tem uma questão que é complicada, é do outro lado do mundo, é caro para chegar, é cansativo pra caramba.
tudo isso, mas ao mesmo tempo tem uma certa abundância, né? E também se justifica cachês maiores com isso também, tudo uma questão de você negociar. E falando isso, me lembrou também, porque você falou aí da França. A França, pessoal, sempre foi, historicamente, sempre foi uma porta de entrada para a música brasileira. Os franceses gostam muito da música brasileira, assim. E o mercado francês, ele é, cara, ele é gigantesco. Você consegue, tudo bem, é gigantesco, eles são super patriotas, super orgulhosos do país dele, então, assim, como qualquer outro lugar, não é fácil entrar, né? É difícil entrar. Mas eles gostam muito de música brasileira. E se você entra, é um mercado que dá para você ficar, se você quiser, você pode ficar só lá, assim. Eu fiz uma turnê em 2019 com o projeto Coisa Fina, que foi só França. Foram 9 shows só pela França. O que fica muito mamão com açúcar, porque eu não peguei um avião na turnê, sabe? Então não tive nenhum problema de instrumento que não pôde entrar, de check-in não sei das quantas, de excesso de bagagem. Então, só um incentivo a mais que eu falo que vale a pena vir aqui pro BMS, porque a gente vai ter uma presença forte da França aqui. E é um mercado à parte, né, Daniel? É um mercado, feira deles à parte, né? Então tá com uma galera já reunida aí, é uma economia aí, ao invés de você ter que ir para Paris, gastar uma grana, ficar hospedado para participar da própria feira deles, né? Só queria dar uma aguçada nesse testemunho. Então, a turnê que eu estou fazendo esse ano é fruto da turnê que eu fiz desse show que a gente fez na França. Agora que eu me lembrei, o Olivier, que eu fui encontrar na Womex, também afiliado à BMA, para poder pagar uma tarifa menor e também participar dos speed meets, etc. e tal, é o curador do Museu Quebranli, onde a gente vai levar agora os povos indígenas para tocar 10 anos depois, quase. Então, assim, a gente tocou lá, cara. Tocou no museu? É incrível. Pô, incrível, né? O Quebranli, né? É o Museu do Quebranli. E é tudo desdobramento. Então, assim, vale a pena, galera, porque são relações que você faz, depois fica com contato, encontra uma vez ou outra, 10 em 10 anos, mas as paradas rolam. E rolam mesmo. Assim, é bom esse testemunho, desculpa te interromper, mano, porque, viu, pessoal, assim, de muita gente que eu tô indo em feira desde 2011, eu não trabalhava na BMA desde 2011, mas desde 2011 já é bastante tempo fazendo isso. E eu já vi muita gente passar por aqui. E uma pergunta recorrente que eu sempre tenho é, tipo, como é que faz para vingar? Quanto tempo demora para vingar? E parecidas, assim. E eu sempre falei uma coisa que eu falei, ó, o que vai fazer a diferença aqui nesse mercado, que é um mercado, cara, que é um mercado extremamente capitalista também, que circula muito dinheiro e que é muito difícil, é quanto tempo você vai conseguir ser resistente, resiliente aqui. Porque olha só, o Man tá falando de uma ocasião que eu já tinha quase, obviamente eu não esqueci, mas assim, não é uma coisa que está recorrente na minha memória, que é de um show que a gente fez no último ano do Festival Ile-de-France, em 2015, que foi um desdobramento da Sim São Paulo. Exatamente. Na época, eu acredito... O encontro da BMA dentro da Sim São Paulo. A BMA trouxe os compradores que fizeram isso. A gente fez um showcase muito de humilde, assim, num restaurante, sei lá, que eu toquei. Eles fizeram um especial do Brasil lá na França, assim, mas pagando tudo, inclusive passagens aéreas, que é uma coisa... Porque hoje é o ano do Brasil na França, né? Por exemplo. Uma coisa que nunca se paga. Mas, assim, a gente fez esse show assim, rolou pra gente, e a gente já fez em 2015, já faz 10 anos e já estava... Mas olha só, o Man tá colhendo uma coisa que foi plantada 10 anos atrás, entendeu? Então, só para mostrar como as coisas são a longo prazo e são frutíferas. Mas significa que eu vou demorar 10 anos para marcar uma turnê? Não significa. Não, colhi lá. A gente no ano seguinte ganhou, eu até posso compartilhar, tipo, cachê muito bom, assim, para música eletrônica, tipo, foi 1.500 euros, mais as passagens aéreas, mais um hotel bacana, mais transporte e alimentação, top nível internacional. E você ainda está colhendo. E aí, agora, esse ano, eu estou voltando com 12 pessoas. São povos indígenas. Eu, Carlos Malta, é uma big grande.
enfim, com o mesmo curador, que me procurou 10 anos depois, que viu que ia estar em Paris, enfim, estava nas Olimpíadas. Mas aí a carreira. Mas é só falar que isso vale a pena. E também falar que, muitas vezes, por exemplo, eu estava em São Paulo, eu encontrei com a galera da BMA, arrumou vários speed meetings para a gente fez speed meeting, correndo, chegamos, a Daniel e o Scooby, senta aqui, não sei o que lá, falei com todo mundo, inclusive com o brother do Instituto Francês. Não é porque você também está encontrando que vai rolar. Não rolou ali com eles, mas tinha rolado já de outro caminho. Tinha rolado no desdobramento de 10 anos. Então, também para não desanimar. Também, 10 anos, como ele falou. Não é 10 anos, mas tem coisa que rola em 2, que rola em 3. Mas é uma resiliência. E a galera vai. Não adianta, assim, eu sou um, o Daniel é outro, e várias minas também, várias pessoas, independente do gênero, da idade, vai virando uma amizade, um vai apresentando o outro, mas se você não se faz presente, fica um pouco mais difícil, até porque a gente sabe da dificuldade que é estar no lugar desse, seja em São Paulo, seja em Manchester, sacou? Então a gente quer dar força para o outro. Então era isso que eu queria falar, agradecer a todo mundo que deu força e contar comigo aí também para estar junto. É exatamente isso, porque networking vai ser sobre isso mesmo, assim, porque você vai conseguir coisas imediatas e você vai conseguir coisas a longo prazo. Mas o que tem que ser mantido? O networking, o contato. O cara que não me bucou hoje, pode me bucar daqui a 10 anos, pode me bucar ano que vem, pode me bucar daqui a 6 meses, pode me bucar daqui a 5 anos. Entendeu? E por que você não vai manter essa relação viva? Por que você não vai continuar mantendo essa relação, mesmo sabendo que o cara é dono do festival, o cara é o dono do festival Glastonbury. Pode escrever, não fica chateado com o cara pode chamar 5 anos depois, mas é isso aí, se o cara te deu uma atenção, a curadora te deu uma atenção, um dia vem a oportunidade, vai te apresentar alguém, enfim, no mínimo uma boa conversa, uma pessoa bacana de experiência para você conhecer. Porque, cara, essas pessoas programam todo ano, e às vezes programam mais do que uma vez por ano, né? Então, as coisas acontecem, e você não quer começar sua carreira e terminar agora, né? Então, o Bexiga tá aí desde 2012 fazendo turnê, obviamente em diferentes proporções, mas assim, a gente não queria fazer, a gente fez o Porto Musical, coisa começou lá, estourou ali a cada 2 anos. Então, assim, teve programadores, para vocês verem, aqui um exemplo. Bexiga 70 começou por causa do Porto Musical. A gente fez um showcase no Porto Musical. A gente já tinha ido lá para fora, já tinha feito show lá, mas foi ali que pegou mesmo. A gente fez um showcase no Porto Musical. O Peter, do Roskilde Festival, que é um dos maiores do mundo, lá na Dinamarca, viu, ficou muito maluco com o nosso show, falou com o Booker que estava lá, falou, vamos fazer uma turnê para esses caras, e ali começou. Em 2013, a gente tocou no Roskilde Festival. Aonde ele viu? No Roskilde. Ele viu aonde? Ele viu no Porto Musical. Então, eu conheci o Peter ali no Porto Musical. Então, 2013. Eu toquei em 2016. 2013 foi quando começou a carreira do Bexiga ali. A gente tocou. Ali, cara, foi foda, porque naquela época ele ofereceu ali um cachê de 10 mil euros, que na época era grana pra caramba. Ainda é grana pra caramba, mas assim, tipo, era um baita de um cachê pra uma banda que nunca tinha feito show, né? Tudo bem que tem umas pegadinhas ali, o backline tem que ir, a hospedagem também, mas tudo bem. Esse cara virou um amigo meu e um amigo nosso, porque a gente acabou mantendo essa relação assim. E, cara, a gente manteve, porque, primeiro, o cara era muito gente fina, então isso o cara era muito gente fina, ofereceu um puta show pra gente, isso já justificava dali pra frente a gente ser amigo dele pra sempre. Mas continuamos encontrando ele em eventos de networking. Então, ele acontecia que bucava também para o Copenhagen Jazz Festival, onde ele bucou o Bexiga em 2016, porque ele gostava muito do Bexiga. Ele também era booker do Alice Copenhagen, que era uma vez lá, que era o Global Copenhagen que virou Alice. Então ele bucou de novo o Bexiga lá, obviamente que o cachê, sei lá, foi 1.000 euros, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele bucou. E quando ele se aposentou, ele mandou um e-mail para o cara que estava entrando, nos apresentando, falou que era legal a gente manter contato. Eu fui lá, encontrei com esse cara na Omex, mantive contato, cara legal pra caramba, assim como era o Peter, é o Nicolas, que talvez você deve conhecer também. É uma coisa. O que aconteceu? Em 2024, 11 anos depois, o Bexiga voltou ano passado nesse festival, ele botou a gente para tocar no segundo maior palco do festival. Entendeu?
Então, cara, é uma questão de manter também essa rede de contatos ativa. E eu acho que a gente vai mais nesses lugares, aí é um pouco da minha filosofia aqui, a gente vai mais para manter do que para expandir esses contatos. Porque cada vez que a gente conhece gente pra caralho, cara. Então, se a gente conseguir manter essas coisas, já é uma grande coisa. Óbvio que você vai adicionar mais. Mas você não quer ir para lá e cada vez que você for, você quer conhecer 200 pessoas novas, porque você não vai dar conta, entendeu? Dessa rede. Então, eu acho que é mais para você manter isso e, obviamente, pô, o Peter conhece o fulano, que é o cara do Colors of Ostrava, o Philip. Pô, prazer, Felipe, vamos tocar no Colors of Ostrava também. Então, acho que isso daí, cara, a dica de ouro que eu daria é essa, é a persistência que você tem para ficar aqui indo, e indo, e indo de novo, e um ano é bom, o outro ano é ruim, sabe? E também do jeito que você consegue manter essa rede ativa, assim. Aí eu acho que participar dessas coisas no Brasil, onde vem esses compradores, acaba sendo, já que tudo bem, óbvio que tem várias coisas que podem impedir a gente de ir, mas é quase tipo tem que é obrigatório assim, a gente ir lá, vamos lá falar com todo mundo que tem, alguns a gente já conhece, a gente mantém por aí vai. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Eu pensando no BMS aqui, eu falei de todos os compradores. Eu falei do pessoal do Sync, que eu acho legal. E eu acho que o lance do Sync é mais legal ainda, porque geralmente as pessoas do Live Music estão sempre procurando pessoas que já estão aqui com uma certa visibilidade aqui no Brasil, que já estão fazendo bastante show, às vezes que já estão com o nome... Então tem essa coisa de ter que ficar, de crescer um pouco aqui, isso torna às vezes a coisa um pouco mais difícil. No Sync, não tem essa. Escutar uma música, achar que é boa, sabe? O Oroyá, quando fez a vinheta da Champions League, ele é conhecido aqui, muito nichado aqui no Brasil, aqui em São Paulo, por quem é próximo, eu sou próximo e tal. Mas assim, não é uma coisa mainstream. E foi fazer a vinheta da Champions League, entendeu? Então, assim, acho que isso acaba, de certa forma, democratizando para muita gente, sabe, que ainda não tem o nome super visto aqui, que não está fazendo um monte de show aqui, e que talvez não consiga dar um pulo para fechar um show que nem, quero fechar um Roskilde da vida, um Roskilde da vida, né? Então, acho legal focar principalmente nessas pessoas de Sync também, que é muito raro elas virem para cá. A presença da França, a gente falou aqui a importância dela. Aí eu pontuo mais uma coisa aqui. Todo mundo sempre quer falar com os compradores. Eu quero saber, tipo, sei lá, quem é o programador ou programadora do Lollapalooza? Eu quero saber, porque eu quero tocar. Quem é não sei o que do céu. Mas assim, tá vindo para cá também o consulado francês, o Centre National de la Musique, pessoas que trabalham com projetos de se fazer intercâmbio, entendeu? É muito mais provável que eles paguem uma passagem do francês para vir para o Brasil do que o contrário, mas se você tiver abordagens e ideias boas de colaboração entre os países, você pode conseguir coisas interessantes aí. Tanto como em forma de dinheiro, quanto em forma de apoio como uma passagem, sabe? Então, não sei, eu já vi pessoas que fazem algumas coisas com o Sesc. Tipo, beleza, o consulado francês quer fazer uma coisa com o Brasil. Putz, mas aqui eu não tenho uma casa de show, não tenho um festival. Mas eu vou falar com o Sesc, beleza. Então, o Sesc paga um show desses artistas e paga 2 passagens para fazer um intercâmbio dos franceses vindo tocar aqui e vice-versa, entendeu? Você pega 2 brasileiros e leva para lá e o consulado francês... Existem séries de coisas que podem ser feitas. Eu estou dando aqui um exemplo meio de cabeça que parece na minha cabeça agora, mas eu provoco vocês a pensarem nisso, a não irem só no óbvio de tipo, eu vou tentar aquele cara do festival, vou tentar aquele cara que é um puta de um agente, mas tentar pensar projetos que vocês possam colaborar entre os países, que isso daí é extremamente bom também. Para finalizar, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria convidar vocês também para ficarem ligados na agenda de lives que a gente vai ter sobre as próximas ações, e queria que vocês ficassem ligados também nos posts e no que vai vir nas redes sociais aí dessas próximas ações, porque a gente tem
4 ações que são bem legais. 2 em agosto, duas em setembro e 2 em outubro. Em setembro a gente vai ter o Alma, que é a Amazônia Legal, Música e Arte, eu acho que se chama. O pessoal que faz o Serrasgum lá em Belém, é um baita de um festival legal. Consolidado, que eles têm lá em Belém. Eles vão fazer a parte do Serrasgum de network, que é esse Alma. Então vai acontecer na mesma época do Serrasgum, vai acontecer o Alma. E a BMA vai participar também desse evento, trazendo compradores para a gente fazer rodadas de negócio e trazendo jornalistas e influenciadores também. Então, essa é uma ação que a gente não anunciou muito ainda, mas a gente está para anunciar. Então, já a Isabela tem uma pergunta aqui, alguém falou também, já vocês fazem todas as perguntas ao mesmo tempo, só para eu não perder o fio da meada e não ficar muito longo. Então, vai ter o Alma. Na sequência do Alma, então, o que a gente vai fazer no Alma é rodada de negócios com compradores e com jornalistas e influencers também, além de participar de todas as atividades que o próprio Alma vai promover. Então, a BMA está entrando como uma parceira para trazer os compradores, para organizar essa rodada de negócios e para participar do que eles vão promover lá. Na sequência, tem uma feira muito legal, que é a primeira vez que a gente está participando, que é lá em Hamburgo, lá na Alemanha. Ela chama Reeperbahn, é uma feira que eu achava que era nova, mas não, ela já é bem antiga, já é super consolidada, eles têm bastante recurso para fazer as coisas acontecerem, e é uma feira mais focada no pop. Ela acontece do dia 17 ao dia 20 em Hamburgo, e não tem stand, mas oferece uma série de atividades de networking, desde encontros, almoços, coquetéis, rodadas de negócios, showcase. Ao que tudo está me parecendo, tem muita gente importante da indústria alemã, da musical lá. E num dia antes do evento do Reeperbahn, o dia antes, o principal, ou seja, no dia 16, eles fazem uma coisa chamada Berlin Experience. Esse Berlin Experience, eu vou até... Ô, Nairon, se você tiver aquele PDF que eu acho que eu mandei para vocês, pode encaminhar lá no WhatsApp do Music from Brasil, tá, para o pessoal ouvir. O que é o Berlin Experience? A Reeperbahn está fazendo uma atividade extracurricular da feira em Berlim, e se chama Berlin Experience. Então, das 9 da manhã até as 5:30 da tarde, eles estão fazendo uma série de atividades em Berlim. A Reeperbahn está organizando com as pessoas que vão participar. Então, desde visita a estúdios, visita a produtoras, almoço com profissionais não sei o quê, conhecer um monte de lugar, palestra. Nesse PDF vai ter toda a programação que eles planejam lá. E no final do dia, eles pegam todo mundo que participou do Berlin Experience, botam num trem fretado e mandam todo mundo para Hamburgo. Nesse trem tem um coquetel, tem uns petiscos e também tem showcases no trem durante a viagem. E aí chega lá, todo mundo dorme e no dia seguinte começa a Reeperbahn. É uma dinâmica que eu estou achando bem interessante. Todo mundo que participou falou muito bem da feira. E a gente está querendo muito crescer nessa feira daí, então a gente está contactando com as pessoas locais dos brasileiros que moram lá na Alemanha. E também a gente está querendo, a gente vai dar algumas credenciais grátis para as primeiras pessoas que confirmarem para essa feira lá. A princípio a gente está dando 5 credenciais grátis para o Reeperbahn, para as 5 primeiras participantes do Music from Brasil que confirmarem, tá? Então, uma credencial que custa mais ou menos uns 460 e poucos euros, vai sair de graça. Dependendo da demanda, a gente vai avaliar se coloca mais credenciais gratuitas ou não, com um incentivo de botar as pessoas para participar dessa feira mesmo. E a credencial do Berlin Experience, a gente vai conseguir custear 50% dela. Ou seja, ela custa 150 euros, com o trem já incluído com o almoço, com as coisas já incluídas, e com o trem, com o traslado já incluído também para Hamburgo. Só que aí a empresa teria que pagar 75 euros, que é a metade
dessa credencial, tá bom? Só para ver, a Isabela levantou a mão aqui. A Isabela, sua dúvida é referente ao Alma e o Reperban? Então Também. pode mandar. O Reperban você falou que é mais voltado para o pop music, né? Eu nunca fui, Isabela, mas pelo que eu li aqui, sim. Certo. Você acha interessante quem não faz parte do pop music também participar, até porque tem essa visita aos estúdios e tudo que seria interessante? E também, claro, pelo networking e tudo, mas não sei, às vezes eu fico com o pé atrás. Você sabe que o artista com quem eu trabalho, ele não faz parte do pop, faz mais parte do jazz e do clássico. E por isso que eu fico sempre nessa dúvida, será que vou, será que não vou? Será que eu vou encontrar pessoas que têm a ver? Você me tirou uma dúvida boa sobre a BMS, porque tem consulado do Canadá, perdão, da França, tem outras instituições francesas, não apenas festivais, né? Olha, Isabela, eu acho que o único problema que tem, aí cada um vai ter que avaliar onde aperta o calo, assim, que na verdade não é um problema da feira ou do network em si. Se o dinheiro não fosse o problema, eu recomendaria todo mundo ir em todas as feiras, simplesmente assim. Porque não tem como você, mesmo assim não sendo do pop, não tem como participar de uma coisa dessa, ao meu ver, e não ser beneficiado de alguma forma, direta ou indireta. Assim, Claro, você vai para lá, você vai conhecer pessoas, aí sei lá, você conhece pessoas do pop, fala, mas você é do jazz, hein? Pô, então você deveria conhecer um fulano ou uma ciclana que é do jazz também, que pode ser que mexa com pop e mexa com jazz também, porque essas pessoas circulam em várias áreas, assim, né? Então, assim, você vai conhecer uma pessoa, e fora que você está em Berlim, fora que você está em Hamburgo, você, indiretamente, de estar lá participando, você também pode correr atrás dessa cena que você está, entendeu? Então, assim, se você tem condição estrutural e financeira para fazer isso, eu acho que não tem que ter pudor algum, assim, de participar desses lugares. Eu acho que essas feiras, essas experiências só acrescentam como pessoa, como ser humano, como profissional, sabe? Então, eu acho muito bom. De fato, fica muito difícil falar, mas eu vou fazer um contato do jazz e vou conseguir algum festival? Não faço ideia. Na Alemanha, tem uma cena bem grande do jazz, tem festivais gigantes do jazz. Se eles vão lá, ainda mais que é a minha primeira vez, eu não faço ideia. Mas eu acho que valer a pena, vale muito. BMS, você falou sobre as rodadas de negócio, da BMS. Quando a gente é associado a vocês, a BMA, vocês que agendam ou não? Como que é? Ou não tem nada a ver? Enfim, pode me explicar um pouquinho? Sempre, cada vez que a gente vai fazer uma rodada de negócio em um evento, vai ter alguém responsável por essa rodada de negócio, que foi responsável pela regimentação dos compradores, etc. Essa pessoa vai entrar em contato com cada um, porque parte dessa organização, dessa regimentação, também inclui um matchmaking, né? Então, não é só organizar e fazer um jogo de Excel ali, botar as pessoas para falar, mas assim, eu começar a falar, a Isabela trabalha com isso, então é bom eu falar com aquele comprador que faz aquilo, porque senão, para falar com aquela pessoa, é perder tempo dos dois, entendeu? Claro. Então, alguém vai entrar em contato e vai falar, seguinte, estamos com tais compradores participando, quais que você tem interesse de falar? Aí você vai falar alguns, aí essa pessoa pode falar, pode jogar uma bola com você no sentido, tem certeza que você quer falar com eles? Porque tem essa pessoa também que parece assim assado. E aí vai desenrolando, e aí você chega num senso em comum, num lugar comum, vocês dois, entendeu? Certo. Depois eu escrevo para você pessoalmente, porque tem uma pessoa, tanto em Paris quanto em Berlim, que eu gostaria de te apresentar quando você fosse. Tá bom. Tá bom? Sem problema. Obrigada, Daniel. Imagina. Alguém quer perguntar mais alguma coisa do BMS, do Alma ou do Reperban? Que aí eu vou só seguir e falar do Mamá e da Womex rapidinho, e a gente segue. Bom, vamos lá. Acho que ninguém tem. Aí as duas últimas ações do ano. O Womex, a maioria já conhece aqui, a maioria já deve ter ouvido falar, é nosso evento principal, né? A
uma das feiras mais antigas que a gente vai, que a gente mais tem adesão das pessoas que participam. Então, esse ano acontece na Finlândia, é um pouco mais difícil de chegar, mas a gente já foi em Tampere em 2019, foi uma edição legal. A gente vai estar lá com um stand bem grande, de 60 metros quadrados, muito provavelmente. A gente tem o showcase do Borô, do Alter do Som, como é que é o nome? Sururu, me ajuda aí, man. Sururu, como é que era? Mas Suraras do Tapajós. como é que é? Suraras é um coletivo de mulheres indígenas que tocam carimbó, lá do Pará. Desculpa, gente, é muito nome, é muita coisa para minha cabeça. Eu lembrava que era do Borô, que era lá do Pará, que era um coletivo. Tamo junto. Eu não lembrava o nome direito. Sou DJ, tem que lembrar de tudo mesmo. Então, vai ter o showcase. O que vai acontecer? A gente tem, esse ano, a Creative SP. Então, para quem mora em São Paulo, a gente tem a Creative SP participando aí novamente no mesmo esquema, com um edital para as pessoas aplicarem para serem custeados com 50% do que vão gastar nessa viagem. O que, cara, é uma bela de uma ajuda, não dá para negar. Óbvio que todo mundo queria zerar isso daí, mas é uma bela de uma ajuda. Fiquem ligados. E isso daqui é uma coisa que eu não gosto de fazer muito, porque não tem oficialmente ainda, mas tem apalavrado que a Funarte vai participar de novo com a gente. Isso implica algumas coisas. Eu tô falando isso, mas a gente não está ainda com o contrato fechado, e por isso que eu tô com esse pé atrás aqui falando isso, porque eu sou meio cético no sentido que gosto de falar quando as coisas estão realmente, apalavradas e fechadas ali. Mas tudo indica que vai rolar mesmo a participação da Funarte com a gente. Então, a gente pode ter uma série de pessoas juntando a delegação brasileira através da Funarte, como foi no ano passado. E a gente tem reservado esse ano um palco para fazer um Off-Womex da BMA, onde a gente vai botar 2 bandas para tocar, dois artistas para tocarem lá. A princípio, a gente queria fazer um edital para isso, mas a realidade já complicou bastante. Primeiro porque acho que o principal inimigo é o tempo. A gente tem muito pouco tempo para fazer isso, porque tem que botar um edital no ar, as pessoas precisam se inscrever, depois a gente precisa fazer uma seleção, ver com as pessoas que passaram na seleção se vai rolar e anunciar, e as pessoas precisam programar uma viagem que não é nem um pouco barata. Fora isso, tem uma burocracia muito maior na Funarte se a gente tem que botar um edital. Ou seja, se a gente tivesse com bastante tempo para fazer isso, a gente faria. A gente não tem. Sendo assim, a seleção desses artistas que vão tocar nesse palco do Off-Womex vão ser selecionados através de quem aplicou na seleção oficial da Womex. Então, eles já mandaram uma lista para a gente. Vai rolar uma shortlist que eles chamam de mais ou menos uns 5 a 7 nomes para serem levados até o Womex. Summit também, né? DJ Summit. Sim. Também. Aí eu não sei porque a gente está falando do palco, né? Então tem que entender como é que vai funcionar. O DJ Summit é o clube, né? Mas ao mesmo tempo poderia haver alguma coisa também de fazer entre os shows no palco. Eu não sei, mano. Tem que conversar com eles, eu não faço ideia. A gente tem que dar o exemplo que o DJ tem que estar no palco, né? Exatamente, eu também. É que você falando agora me veio isso na cabeça, eu falei, caramba. Eu não sei quem mais se inscreveu, eu me inscrevi. Eu vi que seu nome está lá. Mas de qualquer jeito a seleção vai ser feita através da seleção direta com a Womex, onde a gente vai ter que levar uma shortlist para eles, e isso ainda vai entrar na seleção. A Womex ainda vai entrar nesse processo de seleção. Então, ou seja, não é um processo que a BMA vai ter uma seleção final, né? É um processo que eles se envolvem, mesmo sendo uma coisa que é paga, vai fazer o Off-Womex, é pago, você não tem essa liberdade para levar quem você quiser, sem ter que falar e ver com eles se combina ou não com programação. Porque no final das contas, não é nem acho que eles querem mostrar quem manda ou querem proibir alguma coisa, eles querem mais ver se
os artistas vão dialogar com a programação daquele ano ou não, né? Então, são coisas que eu estou soltando para vocês que a gente deve ter definição muito em breve, tá? E, então, assim, aproveitem para se inscrever na Womex, que vai começar a subir as tarifas. A gente, esse ano, ao contrário do ano passado, está com muita vontade de trabalhar com mais antecedência. Já não estamos trabalhando com a antecedência que a gente queria, mas a gente já está começando a pedir as informações para fazer os catálogos promocionais. Ou seja, as pessoas que chegarem muito em cima da hora não vão conseguir entrar em catálogo promocional, entrar na arte do stand, né? Então, acho que agora é um momento bom para decidir se vai ou não. E aí eu queria incentivar vocês muito também a participarem do Mamá Music Convention, que acontece menos de uma semana antes da Womex. O Mamá é uma feira, também é um pouco mais focada ao pop, embora abranja várias, seja um pouco mais aberta ali, mas acontece em Paris, nos dias 16, 17 e 18 de outubro, se eu não me engano, mas se não for isso, é um dia depois, um dia antes. A gente vai estar lá como BMA também, vai fazer um coquetel de relacionamentos, vai fazer uma rodada de negócio, e vai participar do showcase, vai participar de tudo lá. Lá também não tem stand, mas a gente vai estar com credenciais com condições muito boas para participar lá. As credenciais já são um pouco mais baratas, a gente vai estar com um desconto muito bons. Então, queria incentivar vocês também a irem, porque você gasta um pouquinho mais? Você gasta um pouquinho mais, porque são 3 dias ali que você tem que incluir passando na França. Mas você já agrega, você já está fazendo uma viagem internacional, sabe? Então, assim, já é uma viagem entre oceanos, uma só que você faz, aproveita que está na França, vai depois para a Finlândia. E o Mamá é uma feira muito legal, que acontece ali em Montmartre, na França, é muito bacana. Assim, São Paulo é inspirada no formato do Mamá, tá? Só para vocês saberem. Então, eu recomendo bastante. A gente vai estar lá, vai ter uma série de pessoas, de brasileiros que moram lá na França também. Então, vamos nessa, tá? Era isso que eu queria pilhar vocês e falar com vocês. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando aqui, porque já deu quase 1h30 de live. Eu estou com 10% de bateria agora que eu vi. Então, estou até com medo de cair aqui. Então, fiquem à vontade. Isabela, pode falar de novo. Pronto, sobre o showcase, o Off Womex, não, quando você fala os que já se inscreveram antes no showcase, porque tem 2 tipos, né, na Womex. Tem aquele showcase que você se inscreve, que eu acho que é 25 euros, e o outro que é 2.000 e poucos euros, que é o Off Womex. Tem 2 tipos, não é? Mas nesse caso, esse Off Womex, que custa 2.000 euros, na verdade um pouco mais, ele se aplica exatamente o que a gente está fazendo, entendeu? Ele se aplica no nosso caso. A gente aplica para pagar cada atração que vai lá, custa uns 3.000 e poucos euros, eles dão o palco com o backline para você fazer o show. Então isso não é uma coisa que geralmente um artista consegue aplicar, e sim uma instituição. É muito difícil, sei lá, o humano chegar lá e falar, eu quero comprar um slot do Off Womex para eu fazer o palco do DJ Man. Muito provavelmente eles não iam deixar. Eles vão fazer assim, a BMA quer fazer um palco Off Womex do Brasil. Então, beleza, a BMA vai lá e faz uma programação em nome da BMA como uma instituição e não em nome de um artista, geralmente, entendeu? Eu recordo que eu falei, acho que ou com o Merle ou com o Tully, que disse, quando eu entrei em contato primeiro com eles, interessado no show, no Off Womex, eles disseram que eram vocês que iam resolver isso, só que aí depois se perdeu, porque acabou o prazo, não foi para frente. Porque assim, a gente poderia, sei lá, se a BMA resolve tirar do caixa dela, eu digo do caixa dela, para ela ter totalmente autonomia de chamar quem quiser para fazer, a gente poderia, se a gente tirasse o dinheiro do nosso caixa para fazer. Como a gente faz com dinheiro de recurso público, a gente tem que manter uma isonomia, entendeu? Então, assim, eu preciso deixar o processo... Eu preciso ter uma isonomia no sentido que eu não posso escolher
uma banda X ali, porque eu acho que a banda toca pra caramba e tem tudo a ver com o Omex, e depois escolher alguém aqui da BMA, porque eu tenho que escolher a BMA. Eu preciso manter as condições iguais para todo mundo. Como geralmente você fazer isso, você faz através de um edital. Mas como a gente não pode fazer um edital e não vai conseguir fazer um edital nesse caso, a solução que a gente achou é a seleção dentro de quem aplicou para a própria seleção da Womex. Então, da própria Womex. Da certo, própria Womex. entendi. Então, nisso, assim, se você ou qualquer outra pessoa não aplicou nesse período que tinha para aplicar, É bem no comecinho, né? Foi lá em fevereiro. Eles Bem abrem, no comecinho. sei lá, 10 meses, 8 meses antes, não sei, assim, bastante tempo. Não, foi esse ano ainda. Sim, mas a gente realmente não tem o que fazer nesse caso, a não ser optar por essa seleção de pessoas que já estão inscritas lá, que é o mais justo e mais igualitário que a gente consegue fazer. Né? Entendi. Não, eu imaginei que houvesse dois tipos de inscrição, aquele e outro para o Off-Womex. Aquele do... Era para ser, né? Realmente tem, mas a gente descobriu mesmo, até em edições passadas, que a gente resolveu fazer e queria fazer um Off-Womex, eles não toparam, porque já estavam meio que fechados, já estavam meio que em cima da hora e achavam que a programação daquele ano já estava fechada e que não tinha mais a ver. Ano passado, quando a gente fechou super em cima da hora o projeto da PEX com a Funarte, a gente falou, a gente quer fazer o Off-Womex. Isso era muito em cima da hora, muito em cima da hora. Aí eles falaram, não dá mais. Não importa que vocês tenham dinheiro. Não importa que vocês tenham, tipo, a programação já não dá mais para mexer e os slots estão ocupados, assim. E tem que ser uma coisa mesmo que, tipo, mesmo se a gente pagasse e quisesse escolher qualquer pessoa que a gente tivesse o direito de escolher porque o dinheiro é nosso, eles ainda falar, mas espera aí, quem que vocês escolheram? Não é só sobre pagar também. Então, essa segunda aplicação para o Off-Womex, ela não é tão aberta que nem essa primeira aí. Não é um open call tão aberto assim, na minha opinião. Entendi. Tá? Tá joia, obrigada. Imagina. É isso, pessoal. Valeu? Qualquer problema, chamem aí. daniel@bma.org.br ou ali no próprio grupo ali, no Music from Brasil, vocês entrando em contato com a Dreamland, que estão sempre postando coisas ali, eles passam contato para vocês, no meu contato, só se chamarem. Beleza? Valeu, Tchau, gente. Daniel. Boa noite. Obrigado, Daniel. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Valeu. Até mais.